Fala aí, galera, quem fala é o David novamente. E galera, esse vídeo aqui, ele vai ser na verdade para tapar um buraco que existe entre a série de leitura comentada e a playlist, né, também de filosofia da religião que eu criei, certo? E qual lacuna seria essa, né? Seria justamente as definições de ateísmo e as divisões das duas formas de ateísmo possíveis aí, né, definíveis aí, né, com relação aí à questão da filosofia da religião, certo? E assim, preciso fazer esse vídeo antes de prosseguir com a série, porque é o próximo episódio que eu pretendo fazer aí, que eu pretendo gravar e trabalhar bem, é justamente o episódio que fala sobre a relação entre ateísmo e as religiões, certo? Então assim, beleza, a gente já lidou com a definição do que seria o ateísmo, de um termo mais brando, assim, mais geral, no meu vídeo o que é o ateísmo, né? Onde eu defino aquele ateísmo e que eu digo que ele é uma forma de ateísmo negativo. Só que eu ainda não tratei a questão dessa divisão, né, entre ateísmo negativo e positivo, né? Então eu achei que seria necessário fazer esse vídeo aqui para esclarecer melhor essas divisões, se elas realmente são consistentes e se elas são coerentes aí, né? Enfim, e se elas são necessárias, né? E eu achei que seria bem legal aqui, né, já começar aqui com alguns textos do Michael Martin sobre o assunto, né, que é o pensador ateísta aí, que tem até o livro escrito focado justamente na defesa tanto do que ele chama de ateísmo negativo como o positivo, né, que nós vamos ver aqui exatamente o que pode ser essas coisas, esses tipos de ateísmo que são definidos aí e qual vai ser aí as implicações dessas coisas, certo? Então aqui eu vou ter esse texto aqui na Contra os Apologistas, né, no blog aqui da Contra os Apologistas do Michael Martin, onde ele fala uma breve apresentação do ateísmo. E eu vou ter também aqui comigo a própria introdução do livro O Mundo Sem Deus, Ensaio sobre o Ateísmo, né, que também aqui é uma introdução geral que ele faz, certo? Então esses dois aqui têm relação com o outro de forma que não faz muito... não faz muita assim, distinção entre uma coisa e outra aqui, beleza? Aqui ele fala até um pouco mais detalhado aqui, né? Porque isso aqui é já só um textinho, né? Um artiguinho e tal, dando um resumão do que é o ateísmo, o escopo dele, enfim. E a compatibilidade dele com o que é chamado de agnosticismo, enfim. O Michael Martin, ele fornece essa divisão, e essa divisão eu considero ela necessária, ok? Eu considero ela necessária porque, ao meu ver, faz sentido você dividir o ateísmo entre dois tipos, certo? E nós vamos tratar aqui quais tipos seriam estes. O primeiro tipo é o que ele chama de ateísmo negativo. E o que é o ateísmo negativo? O Michael Martin ele define o ateísmo negativo como a ausência da crença em Deus, né? A ausência da crença em Deus, uma divindade, enfim. Que é justamente aqui, ele diz que no caso provém justamente do termo grego, né, atheos, né, e esse tipo de ateísmo ele se refere somente a uma ausência de crença em Deus, certo? Essa definição, como eu falei para vocês, eu não julgo ela tão consistente assim. Inclusive tem outras objeções, como as que o Gilberto Santos citou lá na live com vocês, sabem quem. E é justamente isso que eu queria esclarecer melhor aqui nessa questão. A minha definição, ao meu ver, ela consegue se adequar melhor ao que ele chama de ateísmo negativo, que o Michael Martin chama de ateísmo negativo, de forma mais consistente e evita esses tipos de objeções, certo? Então, assim, mesmo se você levar ao pé da letra a definição que eu forneci, ela é uma definição que impede esse tipo de objeção, né? De que, gatos seriam ateus, crianças seriam ateus. Então, ao meu ver, ela é mais consistente, porque você pode, inclusive, levá-la ao pé da letra e, ainda assim, evitar esse tipo de problema, certo? Evitar esse tipo de objeção, porque não faria sentido. Nem você quer propor esse tipo de objeção. Enquanto que essa definição do Martin, ela fica meio vaga, e é possível você levar ao pé da letra e aplicar essa definição até mesmo a bebês e gatos, etc., e pedras, enfim. É justamente por isso, né, que também eu fiz aquele meu vídeo do o que é o ateísmo, justamente para corrigir essa questão, certo? Então vamos utilizar a definição que eu tinha fornecido no outro vídeo para se aplicar a isso aqui, que ele chama de ateísmo negativo, ou ateísmo passivo, certo? O ateísmo passivo simplesmente seria a ausência de crença em Deus, né? O estado psicológico de descrença na existência de Deus, né? O estado psicológico de descrença, autopercebido,
no qual não existe nenhuma afirmação positiva a respeito de se realmente existe um Deus ou não, certo? Então nesse caso aí seria o ateísmo negativo ou passivo ou fraco, né? Você pode chamar dessas três formas diferentes: ateísmo negativo, passivo ou fraco. Seria esse tipo de ateísmo, né? E o outro tipo de ateísmo seria aquele que, geralmente, né, o que o Michael Martin no livro O Mundo Sem Deus, ele fala que tinha o significado dicionarístico na época, que era justamente a crença na inexistência de Deus, certo? Que era o significado dicionarístico da época dele, né? Hoje em dia mudou. Hoje em dia o outro significado parece que ele sobrepôs a esse significado anterior na questão do dicionário, certo? Pelo que eu andei verificando. E assim, esse tipo de ateísmo seria o quê? Seria justamente a negação completa de Deus. Seria a afirmação de... Seria uma... Meio que envolveria uma afirmação positiva também, que tudo que existe é o natural, é o mundo natural e não existe nada sobrenatural além da natureza, enfim, que possa ter criado tudo isso, né? Nesse caso aí, esse tipo de ateísmo seria alinhado também com uma forma de naturalismo metafísico, né? Ou de materialismo em si. Esse tipo de ateísmo aqui que faz uma afirmação positiva, né? Ele não só faz uma negação da existência de Deus, mas ele afirma que só o natural existe ou coisas assim. Ele seria justamente esse ateísmo forte porque ele rejeita completamente Deus, qualquer tipo de Deus, ou até mesmo um específico ali. Então alguém pode ser um ateu afirmativo acerca de um Deus e negativo acerca de outro. Eu vou explicar isso melhor já aqui pra frente, certo? Mas vamos nos manter aqui dentro dessa linha de raciocínio. O ateu positivo, forte ou ativo, né? Que ele pode ser chamado dessas três formas, né? Todas significam aí praticamente a mesma coisa, quase, dentro do contexto aqui do que eu estou expondo. Ele justamente teria o ônus da prova. Então ele teria o ônus da prova de demonstrar que Deus não existe. Então é justamente dentro desse contexto aí que nós chamamos ele de forte, né? Porque ele não faz uma negação, uma coisa fraca, né? Não é um ateísmo que eu não acredito, mas estou aberto aqui. Não, o cara ele diz que não acredita e diz que não existe, entendeu? Então ele faz uma afirmação também ali, de certa forma. Então esse daí seria o ateísmo forte, né? O ativo. E também ele poderia ser alinhado com a ideia de gnosticismo, né? De você ter o conhecimento ali, certo? Sobre a questão, certo? E, ok, tendo em vista tudo isso, nós podemos tentar distinguir o ateísmo negativo do agnosticismo, certo? Ao meu ver, com essa definição que eu forneci, é mais fácil você distinguir o agnosticismo do ateísmo negativo. Eu vi que esse era inclusive um dos problemas que o Gilberto citou, e ao meu ver, ele é facilmente resolvido justamente por essa nova definição que eu forneci no meu outro vídeo, que é o ateísmo. Porque daí você tem essa questão de você para você ser considerado ateu, você não só tem que descrer, certo? Mas você tem que perceber essa sua própria descrença, esse seu próprio estado de descrença, para você ser considerado um ateu. Um agnóstico pode ser que ele seja uma pessoa que não necessariamente ele esteja com esse estado psicológico em questão, certo? Às vezes pode acreditar em Deus, sim, ele pode ter uma crença ali em Deus, mas ele não ter ali a certeza ali, não ter a convicção tão forte, assim, uma convicção tão forte sobre a existência ou não de Deus na realidade, certo? Então ele não afirma que Deus existe, né? Ele só diz que acredita. Acredita que Deus existe, mas ele não tem essa convicção, né? E ele não acha que ainda teve métodos ou algo assim para poder chegar na questão positiva aí sobre a existência de Deus em questão. Então ele pode ser considerado um agnóstico também, da mesma forma que uma pessoa que ela tem um certo grau de descrença ali, mas ela não faz uma afirmação a respeito da não existência de Deus ali, certo? Ela não assume um ônus da prova ali. Então, nesse caso aí, é o agnosticismo. E o gnosticismo, a ver, seria questões envolvendo o conhecimento, a afirmação de um juízo ali de conhecimento mesmo, que é alinhado com o conhecimento. A meu ver, não há nada excludente entre uma certa forma de teísmo, né, que poderia ser chamado, entre aspas, de teísmo, que seria uma crença aí, talvez não tão forte assim na existência de Deus, mas sem nenhuma comprovação, nem nada, apenas sem uma alegação de que ele existe realmente. Então, nesse caso aí, poderia se enquadrar um teísta, entre aspas,
agnóstico, né? Ele poderia ser chamado de agnóstico nesse sentido, porque ele não faz essa afirmação de conhecimento, ou um ateu, né? Um ateu também é uma pessoa que é descrente e percebe essa sua descrença, e ao mesmo tempo ele não faz nada de positivo, né? Nenhuma afirmação positiva a respeito de inexistência do sobrenatural, nem nada a respeito de existência somente do mundo natural. E, portanto, ele também, ao meu ver, ele consegue ser enquadrado perfeitamente como um agnóstico. Ele poderia ser um ateu agnóstico. Então eu não vejo incompatibilidade entre essas coisas. E não vejo também como essas coisas são totalmente idênticas. Então, ao meu ver, é possível você utilizar a definição que eu forneci, do que seria o ateísmo negativo, no meu outro vídeo, que é o ateísmo, e você reconciliar com o que seria o agnosticismo em si, entendido dessa forma, como que envolvendo questões de conhecimento ou não, né? De afirmação de conhecimento ou não. Certo? Então, nesse caso aí, você poderia juntar os dois e ter um ateu agnóstico, sei lá, um teísta, entre aspas, agnóstico. Enfim, não, ao meu ver, você consegue distinguir todas as coisas e ainda por cima compatibilizar elas, ok? É óbvio que o agnosticismo seria incompatível com o que é chamado de ateísmo positivo, né? Porque o ateísmo positivo, ele afirma que ele não só a pessoa não acredita que Deus não existe, mas ela também afirma que Deus não existe. Então, já seria uma questão aí que envolve já pressupostos, né, e questões mais metafísicas, por assim dizer, uma negação metafísica de Deus, certo? E isso daí caberia uma discussão filosófica mais aprofundada pro ateu positivo, certo? Já o ateu negativo não, ele não teria nenhum ônus, ao meu ver, nenhum ônus da prova ali, ele ficaria ali neutro, né? Da mesma forma que esse suposto teísta, entre aspas, que eu citei, eu coloco entre aspas porque eu não sei se é muito adequado chamar de teísta, porque o teísmo em si ele já envolve a alegação de que Deus é um ser necessário, enfim. E por isso eu não sei se ficaria muito bem chamá-lo de teísta, esse cara que acredita em Deus, mas não afirma que ele existe, certo? Mas também não é deísta porque não defende nenhum argumento, etc. Ele só acredita e não justifica. Então também não sei se ele poderia ser chamado de deísta, esse cara que eu estou supondo aqui que assume essa posição, né? Que geralmente tem pessoas que assumem essa posição. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que seria esse cara, né? Esse cara que diz que acredita, mas não afirma nada, enfim. Não diz que Deus é um ser necessário, enfim. Mas creio que seja somente isso mesmo. Somente isso. E assim, cara, com essa divisão eu acho que ela é útil justamente para você categorizar esses dois tipos de pessoa, certo? Você vê uma pessoa que ela ela não afirma nada, né? Ela simplesmente não acredita e ela reconhece essa descrença dela, nesse estado psicológico dela, ela reconhece isso por conta própria. A meu ver, seria adequado chamá-la de ateu, entendeu? Mas enfim, é uma questão complicada. Se vocês tiverem alguma objeção aqui com as definições fornecidas, podem deixar aí na descrição. E se vocês tiverem sugestões, etc., agradeço aí a vocês. Se vocês puderem aí contribuam aí com o canal. Os links de doação, né, seja de criptomoedas ou de dinheiro mesmo no PayPal, eles estão aí na descrição. Agradecemos aí por tudo vocês. E aí, fiquem aí na paz e se aperfeiçoem melhor sempre, certo? Se tornem pessoas melhores sempre. Okay? Falou aí, pessoal, e até logo.